Olá, meus irmãos, eu vos cumprimento com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui nesse vídeo fazendo uma pré-aula para que nós possamos meditar e comentar sobre a nossa 11ª lição da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Decidimos fazer uma pré-aula, um resumo de toda a lição que será aplicada nesse próximo domingo, no dia 10 de dezembro. Que tem por tema Missões e a Igreja Perseguida. Nós estamos nos aproximando da reta final de terminar a nossa EBD de 2023, Escola Bíblica Dominical. O tema, Lições até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos, até a volta de Cristo. Então, meu amigo, meu irmão, você que tem acompanhado alguns vídeos, aulas, você que tem nos visitado e sido aluno da nossa EBD, nós faremos durante a semana esse vídeo fazendo resumo de toda a nossa aula de domingo. É uma lição de muita importância, como foi a leitura ou a lição do domingo passado, falando sobre a janela 1040. Nós já aprendemos ali um pouco, vimos os slides acerca de alguns países que fazem parte da chamada janela 1040. Nós tivemos ali um pouco, o Espírito Santo jogou luz na nossa mente, no nosso coração, para abrir um pouco para as missões. E vimos ali a dificuldade dos missionários para levar o Evangelho ali nos países, aproximadamente 67 ou 68 países que compõem a janela 1040, a dificuldade que os missionários têm de adentrarem com o Evangelho. Há cerca de 4.500 milhões de missionários pelo mundo, 15 mil deles fazem missão na janela 1040 por ser tão difícil o acesso. E nós, como igreja, nós aprendemos que podemos orar pelos irmãos que fazem a missão, que foram chamados para ir ao campo missionário. Nós podemos também contribuir com as nossas ofertas e aquilo que o Senhor colocar em nosso coração. Vamos fazer um resumo da nossa lição de número 11, Missões e a Igreja Perseguida. Nosso textuário está na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 12, que diz assim: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. A verdade prática da nossa lição diz: precisamos aprender com os cristãos perseguidos, aspecto da fé cristã que só eles conhecem devido à natureza da opressão que eles experimentam. É uma dura realidade, nós vamos aprender sobre isso. A nossa leitura diária, onde nós temos incentivado os irmãos a fazerem essas leituras, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, temos a leitura diária. Acompanhe, abra a Bíblia, acompanhe as leituras diárias aí na sua casa, você pode acompanhar as leituras diárias. Segunda-feira, primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 11 ao versículo 13. A marca do sofrimento de um cristão perseguido. Terça-feira, Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 25 ao versículo 29, fazendo uso sábio da lei no contexto de perseguição. Quarta-feira, Hebreus capítulo 13, versículo 3, é preciso se sensibilizar pela igreja perseguida. Quinta-feira, Tiago capítulo 5, versículo 16, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Sexta-feira, Efésios capítulo 6, versículo 19 e versículo 20, tendo coragem e não desanimando com a perseguição. Sábado, segundo aos Coríntios capítulo 11, versículo 22 ao versículo 28, perseverança e resiliência no contexto de perseguição. Você que tem a lição, acompanha diariamente a leitura diária, faça a reflexão, enche de subsídio para poder estar assim mais aprimorando nos seus conhecimentos bíblicos da EBD.
A leitura bíblica em classe se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, o versículo 8, o versículo 9, o versículo 13, o versículo 14, o capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 4. Faça a leitura bíblica em classe, medite e vamos lá dar início à nossa pré-aula. Nós temos na nossa introdução, para que os irmãos possam terem um pouco do conhecimento do que passa de missões no mundo afora, aqui fora do nosso contexto Brasil, um país que tem as suas leis, que graças a Deus até hoje ainda dá um suporte, um amparo às religiões que estão inseridas aqui no contexto nacional. Mas você sabia que no contexto mundial, aproximadamente 360 milhões de cristãos sofrem algum tipo de perseguição? É a realidade. 360 milhões de cristãos passam por algum tipo de perseguição. Essa é a obra missionária do qual nós devemos nos haver e atentar para essa tão dura realidade. A nossa lição terá 3 objetivos. O primeiro dela é explicar o contexto de perseguição na igreja primitiva. Nós vamos também aprender a perseguição ou apresentar a perseguição cristã na atualidade. Eles sofreram antes e os cristãos nos países fora do nosso Brasil ainda também perseguem a mesma perseguição, ainda continuam sofrendo a mesma perseguição. E o número 3, objetivo da lição, é mostrar como podemos ajudar a igreja perseguida. Nós estamos aí, então logo depois faremos um resumo dos 3 pontos da nossa lição Escola Bíblica Dominical no próximo dia 10, missões e a igreja perseguida. A nossa lição, ela está dividida em 3 tópicos. O tópico de número 1 tem por tema: a igreja nasceu em um contexto de perseguição. A igreja nasceu em um contexto de perseguição. Nós vamos aprender sobre isso. Nós vamos aprender que o primeiro subtópico fala a perseguição contra Estevão, e Estevão é o primeiro mártir, o primeiro homem que morreu por causa do nome daquele que é sobre todo nome. O segundo subtópico, nós vamos aprender que a igreja foi dispersada após o martírio de Estevão. E o terceiro subtópico é a perseguição cristã, é uma realidade. Então nós vamos falar um pouco sobre esses 3 subtópicos que está dividido no nosso primeiro tópico. A igreja nasceu em um contexto de perseguição. Os irmãos sabem, segundo a nossa lição, o nosso pastor, comentarista Wagner Gabi, ele comenta que o texto de Atos 6 nos mostra que ele passou a ser vítima de mentiras, suborno e falsas testemunhas. Estevão, o primeiro homem a sofrer martírio, homem cheio do Espírito Santo, segundo diz a Bíblia, um dos primeiros 7 diáconos da igreja. E a Bíblia vai relatar que Estevão é um homem cheio do Espírito Santo, que é o requisito para ser um servo de Deus, um missionário, um obreiro na casa do Senhor. E na verdade é o desejo de Deus encher todos os crentes do seu Espírito Santo. Mas Estevão foi levantado como diácono, pregador da palavra, e sendo assim, a pregação de Estevão levantou a ira de grupos religiosos da época. Alguns deles tinham por nome libertinos, e os libertinos, junto com alguns outros grupos, acusaram Estevão injustamente, mentiram, deram falsas testemunhas, subornaram, até que os judeus se enfureceram a ponto de expulsarem o nosso irmão Estevão e o apedrejarem. E esse é o início da perseguição da igreja. Então nós vamos
no domingo que vem, se aprofundar sobre esse tema. Sendo assim, Estevão sendo apedrejado até a morte, aí a igreja vai ser dispersa, vai levantar após o ocorrido uma perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E isso resultou na dispersão dos primeiros apóstolos. Então nós podemos notar que a perseguição se mistura com a origem da igreja de Cristo. O terceiro subtópico do nosso primeiro ponto, que vai falar sobre a perseguição cristã, é uma realidade. E segundo, de acordo com os dados do portal Missão Portas Abertas, o número de cristãos perseguidos aumentam em muitas esferas do mundo. São aproximadamente, deixa eu repetir, 360 milhões de cristãos no mundo que enfrentam algum tipo de oposição por expressar a sua fé em Cristo. Meu irmão, é a realidade da missão do cristianismo. Nós vamos se aprofundar domingo que vem, nós queremos te convidar. Nós vamos apresentar alguns slides acerca da igreja perseguida, para que nós possamos abrir a nossa mente e despertar para a missão. E assim nós concluímos o primeiro tópico. É um resumo, é uma pré-aula, um resumo dos tópicos da nossa lição de número 11. Então nós falamos sobre a igreja nasceu em um contexto de perseguição. Então nós vamos aprender que não há igreja, não há evangelho sem perseguição. Não há cristianismo sem perseguição. Jesus não nos chamou para vivermos uma vida de regalias, não nos chamou para realizar os nossos sonhos e vivemos uma vida de conto de fadas. Jesus nos chamou para vivermos um evangelho de cruz, de renúncia, de perseguição, de ridicularização. Jesus nos chamou para que nós pudéssemos ser rejeitados pelo mundo. E infelizmente a mentalidade da igreja cristã, de nossa mente, está desligada do cenário bíblico de cristianismo. E alguns irmãos, há cerca de 360 milhões de irmãos no mundo, passam pela mesma perseguição que fora dado no início do primeiro século da nossa igreja, da igreja de Jesus Cristo. O segundo tópico da nossa lição vai falar sobre a perseguição da atualidade. No primeiro tópico nós vamos ver como a igreja dos apóstolos foram perseguida, apedrejados, presos, humilhados, deportados, expulsos, mortos, queimados, cerrados. Hebreus capítulo 11 fala isso. No segundo tópico nós vamos ver a mesma situação hoje, na atualidade. Pastor, eu não sabia. A lição veio para nos despertar. Nós vamos ver um pouco aqui agora, e domingo que vem se aprofundar mais, sobre a perseguição da igreja na atualidade. Hoje, será que a igreja é perseguida hoje? Não, pastor, hoje não tem mais, né? Nós vivemos no século 21, negativo. Infelizmente, isso não é verdade. A verdade é que a igreja continua sendo perseguida. E nós vamos aprender que em muitos lugares ser cristão é perigoso. Você sabia disso? Em muitas nações do mundo, ser cristão é muito perigoso. Nós aprendemos no domingo passado que alguns países têm leis contra o cristianismo. São editos, são leis rigorosas, onde ser cristão é crime. Pregar é crime, se converter é crime. Meu amigo, a igreja é a volta de Jesus. Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Em muitos lugares ser cristão é perigoso. Para muitas pessoas no mundo atual, se converter é proclamar a fé em Jesus
Se converter e proclamar fé em Jesus Cristo significa receber uma oposição sistemática, serem obrigados a abandonar a família, perder o emprego, perder os bens, bem como os direitos básicos, segundo o nosso comentarista. No mundo hoje ainda ocorre esse tipo de perseguição religiosa, brutalidade, desumanos, afrontam, perseguem, torturam, matam cristãos. É o contexto. Em muitos lugares, hoje, nós aprendemos domingo passado. Você que veio, você aprendeu. A janela 1040, onde se encontram os países mais fechados para o Evangelho. Ali a pobreza é extrema, mortandade, doenças, desumanidade encontra-se nos países da janela 1040. E não só isso, mas o Evangelho é terminantemente proibido em muitos desses países. Em muitos lugares ser cristão é perigoso. E um desses países onde se faz perigo em ser um cristão, um desses países é a Coreia do Norte. A Coreia do Norte, segundo o subtópico da nossa lição, o nosso comentarista vai dizer que nesses últimos anos o país norte-coreano teve 3 milhões de pessoas mortas pela fome. Nesse quadro religiosa, a perseguição é extrema. Coreia do Norte. A perseguição é extrema. Ali os irmãos são terminantemente caçados. Os irmãos são vigiados, buscados como criminosos. E quando são alvejados, são espancados, humilhados publicamente, mortos, ridicularizados. Não há lei na Coreia do Norte que impeça, e que na verdade é a lei da Coreia do Norte, é a lei que incentiva a perseguição. O próprio regime, criado pela mente do Deus desse século, oprime, rejeita, massacra. E todos nós sabemos que o intuito seria de exterminar a obra que Jesus começou. Mas Jesus disse em Mateus capítulo 18 que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Glória a Deus. A Coreia, com suas leis, não irá parar o progresso da igreja. Glória a Deus. Queridos, então, o segundo tópico vai falar sobre a perseguição da igreja hoje, nos dias atuais. O terceiro tópico, nós vamos aprender como ajudar a igreja perseguida, então. Como nós podemos ajudar, já que nós estamos no Brasil, um país, graças a Deus, apoiado nas suas leis da nossa Constituição. Por isso nós devemos orar, para que Deus possa continuar assegurando os direitos religiosos da nossa nação. O Salmo 33 diz que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. É dever da igreja, Romanos 13 diz que nós devemos orar pelas autoridades levantadas por Deus, boas ou más, porque Deus é quem guia todas as coisas e é Deus que governa sobre os governos humanos. Então nós devemos orar para que o Brasil continue nos dando direito de expressar a nossa fé. E enquanto nós tivermos esse direito de expressar a nossa fé, a liberdade, nós precisamos ajudar os irmãos que não têm o mesmo direito que nós. Então como nós podemos ajudar a igreja perseguida? Primeiro, nós precisamos conhecer a gravidade.
nós precisamos se envolver, conhecer de fato. Como nós podemos conhecer a gravidade da realidade da igreja perseguida nos nossos dias? Primeiro, nós precisamos encontrar os sites. Então, nesse sentido, segundo a nossa lição, devemos ter acesso a dados e informações através de sites. Quais sites nós podemos acompanhar a obra missionária da igreja perseguida? Bom, segundo a nossa lição, existem alguns sites de segurança em que nós podemos entrar e acompanhar. A Senami é um dos sites que a gente pode acompanhar. Senami, Secretaria Nacional de Missões, nós podemos acompanhar como está sendo a igreja perseguida no mundo. Outro site é a Missão Portas Abertas, você pode acompanhar pelo site Missão Portas Abertas. Também outro site é a Voz dos Mártires. Entra em qualquer um desses sites, começa, acorda, sai do TikTok um pouco, sai desse Instagram, sai dessas notícias, desses compartilhamentos de coisas que são de pura entretenimento, que não nos leva a ter uma mente cristã, que impede nós estarmos atualizados com a obra missionária. Você foi chamado, irmão, você aceitou Jesus, você precisa buscar as coisas de cima e se envolver, se importar com as coisas do reino de Deus. O que você está fazendo, irmão? Você está acompanhando a missão? Você sabe que há perseguição? Você tem que sair, irmão, da zona de conforto. Você tem que orar. O que eu posso fazer? Entra nesses sites. O que eu tenho que fazer? Ore pela igreja perseguida. Mas pastor, eu já tenho muita luta, muita prova. Eu passo por muitas adversidades. Amém, parabéns. Tiago capítulo 1 diz que bem-aventurado são aqueles que passam por provações. Mas você tem que lembrar que a mensagem de Jesus é intercessão, intercessória. Ore por você sim, mas ore pela obra, pelo reino de Deus. Busque o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Foi Jesus que ensinou. Você pode orar pela igreja perseguida. Por isso, ore para que os cristãos perseguidos, os missionários que atuam nesse contexto, tenham coragem e não desanime diante das perseguições. Irmão, você sabia, nós sabemos, as mídias não se importam com a igreja, não se importa com a obra missionária. Não se vê reportagem, não se vê site, não se vê nada que tragam para nós atualizações, informações, como está a obra da igreja no mundo. As mídias, elas esperam os escândalos das igrejas para que possam divulgar, mas elas não divulgam as obras da igreja, os benefícios que a obra missionária, quando alcança nações com o evangelho. As redes das nossas mídias não divulgam os benefícios feitos pela igreja do Senhor Jesus. Por isso você é cristão, você é seguidor de Jesus, você precisa se importar com a obra missionária. Então, em primeiro lugar, busque os sites e se importe. Segundo, ore pelos irmãos para que eles não desanimem, para que lá no meio da perseguição, das provas, eles não faltem coragem, como Estevão, que não faltou coragem mesmo apedrejado. Terceiro subtópico fala de se envolva com a causa da igreja perseguida. Você está se envolvendo? Você se preocupa com a obra missionária? Você se preocupa com a igreja? Você se preocupa com as coisas de Deus, irmão? Irmão. Sem dúvida, o contato com os testemunhos de cristãos que resistem em fé diante de um governo opressor é muito poderoso para nos tirar da zona de conforto e nos desafiar a viver um evangelho de maneira mais empenhada e compromissada. Saia da zona de conforto, irmão. Se envolva, se comprometa.
Abra a mente, irmão, a obra missionária. Busca a saber como que está a obra de Jesus pelo mundo inteiro. Deixa eu só voltar a dizer, passando por luta, por prova, todos passaremos. Ah, pastor, então já tenho prova demais. Então, mas Jesus promete, irmão, se você, como povo de Deus, orar, Deus vai ouvir dos céus. Se você se importar com a obra de Deus, se você de fato se comprometer com as coisas do céu, o teu socorro virá do Senhor, que é o dono da obra. Passa a se importar com a obra missionária. Domingo nós vamos frisar sobre esses temas. Temas que são atuais. Que foi o mandamento de Jesus, o ensinamento de Jesus. Oremos pela sua obra. Estejamos preparados, vigiando para a volta de Jesus. O resumo da nossa lição nós estaremos trazendo que infelizmente há lugares em que cristãos são mortos por causa de sua fé em Jesus. Isso mesmo, em pleno século 21, pessoas são mortas por causa de Jesus. É uma pré-aula, é um resumo do que nós faremos domingo. Domingo nós teremos slides. Domingo nós traremos mais informações, nos aprofundaremos. O tema é forte. Missões e a igreja perseguida. O Senhor está te chamando. Paulo escrevendo a Timóteo no capítulo 2 da sua segunda epístola, ele diz que nós fomos alistados, convocados para participar de um grande exército. E Paulo continua dizendo, Timóteo, e a nós nos dias de hoje, que se nós se alistamos, nós devemos buscar agradar aquele que nos alistou. Você está servindo a um general de guerra, aquele que nunca perdeu batalha, aquele que se importa. Isaías 64 diz que nunca se viu nem ouviu um Deus além do nosso que trabalha em nosso favor. Mas é tempo de se engajar, de entrar na peleja, na causa. Oração, intercessão, auxílio aos irmãos que estão no campo de batalha, na linha de frente. Nós precisamos se importar, se interessar, chorar, dobrar os joelhos, enviar recursos, se envolver, se comprometer. E a partir dessa lição, nosso coração, o Espírito Santo tem aberto a nossa mente, o nosso coração, para se importarmos mais com as missões. Sair da nossa zona de conforto. Glória a Deus pelo Brasil, ainda com suas leis que permitem expressar a sua fé. Você pode carregar uma Bíblia, você pode ir para o culto, mesmo que no domingo, como fazem muitos. Você pode ir de livre, espontânea vontade, expressar a sua fé, mas saiba, no mundo há países que não é permitido. Os irmãos são escondidos, estão se escondendo para poder cultuar a Deus, para poder falar de Jesus, para poder expressar a sua fé. Não tem essa liberdade que nós temos no Brasil. Irmão, ore pela obra missionária. E Deus vai entrar com providência, levantando missionários, encorajando os que já estão. E nós como igreja devemos ajudar, auxiliar, recursos financeiros, oração. E com certeza o Senhor vai preparar um povo destemido, lavado. O mundo não é digno da igreja. E nós estamos, com certeza, querendo participar, junto com aqueles que são perseguidos, do arrebatamento da igreja. Vamos orar e queremos pedir para que você acompanhe a lição domingo que vem, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar pelos irmãos que fazem as missões em países onde o evangelho é fechado e a igreja é perseguida. Que o Senhor abra as portas do evangelho e dê aos irmãos a palavra de libertação e de salvação. Vai na dianteira, Jesus, e ajuda os irmãos que estão nos países onde o evangelho não é permitido. E nós no Brasil, e igreja brasileira, nós possamos interceder, auxiliar com recursos financeiros e despertar para a obra missionária. Oramos em nome de Jesus pela obra missionária e pelo nosso país, que a igreja se desperte em nome de Jesus.
Assista essa pré-aula e participe conosco. Domingo que vem, Escola Bíblica Dominical, às 9h15. Você é nosso convidado. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.